Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Então vamos lá. Glória a Deus. Ah, que louvores gostosos, hein? Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Muito bom. Então vamos aqui agora para a palavra. Daqui a pouquinho tem Santa Ceia do Senhor. Você é nosso convidado, não sai daí para você tomar a Santa Ceia com a gente, beleza? Prepara aí o seu suco de uva. Se você não tiver suco de uva, pode pegar aí refrigerante, pode ser um suco de maracujá, um suco de qualquer coisa, tá? Se você não tiver aí suco de uva, ou se você tiver vinho também, sem problema, tá? Hoje, obviamente, eu vou pegar um Gatorade de uva, ok? Gatorade de uva, porque tem algumas lives aqui que são mais sensíveis e aí pode entender isso errado. Então, eu poderia também colocar o vinho no Gatorade, mas enfim, vamos tomar Gatorade aqui e tá de boa. Já separei o pão também. Meu pão tá ali, tá? Então, separa aí. Não tem pão? Pega um biscoitinho, um creme cracker, uma bolacha, enfim. Mas pega aí uma bebida e pega aí alguma coisa para representar o pão, tá? Que daqui a pouquinho a gente vai cear. De repente você tá tanto tempo sem cear, você vai cear hoje em nome de Jesus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Amém? Glória a Deus. Vai cear com a gente hoje sim, em nome de Jesus. Então, separa aí o teu suco, separa aí o seu pãozinho ou o seu biscoitinho, porque a gente vai cear hoje. Amém? Vamos então para a palavra de Jesus. Hoje a palavra tá, incrível. Se você perder essa palavra, difícil. Mas se bem que vai ficar gravado aqui no YouTube, né? Então, você vai poder ver essa palavra daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Abre aí a sua Bíblia em Tiago 5,14, ok? Tiago 5,14. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é lindo, o Senhor é gostoso, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam aí, Tiago? Sumiu da Bíblia não, né? Tiago 5,14, que diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Vamos ler mais uma vez? E alguém está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com o quê? Com azeite em nome de Jesus. Pai, fala conosco, Pai. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Que possamos ouvir a Tua voz e que essa palavra possa mudar a nossa história em nome de Jesus. Espírito Santo, fala, porque eu sou fraco, eu não consigo, mas o Senhor pode, e se o Senhor tiver, então, Senhor, a nossa vida vai ser transformada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, então. Então, Tiago aqui, ele está falando que se tiver alguém entre vós doente, para você fazer o quê? Ungir com azeite. Rico, mas por que ungir com azeite? Bom, nos tempos antigos não tinha ali mertiolate, não tinha álcool, não tinha nada para limpar as feridas. Então, o que se fazia? Se fazia ali uma mistura de azeite e para limpar, limpava-se com vinho. Olha que legal. Hoje, Santa Ceia, olha o vinho aí limpando, né? O vinho representa alegria, mas o vinho também, fisicamente, ele tem a fermentação, e essa fermentação servia como álcool ali para limpar as feridas, tanto de animais quanto de pessoas. E depois que passava-se ali o vinho, já estava limpo a ferida, aí agora colocava-se
azeite. Então, o azeite também fala na Bíblia sobre unção, mas o azeite também, fisicamente, ele afastava o quê? As moscas. Fala comigo, moscas. Não ouvi? Moscas, ok? Moscas. Mas a mosca, ela fazia com que a sua ferida, com a ferida dos animais, enfim, infeccionassem. E isso é muito louco. Quando essa ferida, a mosca colocava suas larvas ali, essa ferida infeccionava. E para a ferida não pegar a mosca, era necessário que colocasse, limpasse primeiro com o vinho e depois passasse o azeite para untar aquela ferida e não pousasse moscas e não infeccionasse. Mas você sabia que existe um cara chamado Beelzebu? Já ouviu falar em Beelzebu? Né? Beelzebu, na Bíblia, ele era o deus das moscas. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o deus das moscas, que também era o codinome de Satanás. A origem do Antigo Testamento fala do deus cananeu. Beelzebu era originalmente uma variação de Baal-zebub, tá? Beelzebu ou Baal-zebub, um deus pagão adorado pelos cananeus e filisteus. O significado, o nome combina com o termo Baal, ou seja, senhor, com Zebub, que é moscas, significado do senhor das moscas. Era uma forma pejorativa usada pelos israelitas para se referir ao seu Deus. Então o pessoal, para dar uma zoada, falava, o Deus das moscas aí, né? Porque não era o Deus de Israel. O contexto, o rei Zacarias, filho de Acabe, consultou a Baal-zebub em busca de orientação, o que provocou a ira de Deus. Isso aí está no 2 Reis, capítulo 1, de 2 a 3. Beleza? No Novo Testamento, a gente tem aqui o príncipe dos demônios. Beelzebu é usado como um título para Satanás, como príncipe dos demônios. A acusação contra Jesus, enfim, eles fizeram aqui, os fariseus acusaram Jesus de expulsar o demônio em nome de Beelzebu. Essa passagem está em Mateus, capítulo 12, versículo 24. O argumento de Jesus. Jesus refutou essa acusação, argumentando que o reino dividido contra si mesmo não pode subsistir e que se ele expulsasse demônios por Beelzebu, o próprio Satanás estaria dividido entre si mesmo. Ok? Então, já falamos aqui sobre o Beelzebu, sobre Baal-zebub, né, o deus das moscas, e a gente consegue entender que essas coisas elas têm uma ligação no mundo espiritual, ok? Então, eu já expliquei aqui que os animais, quando ficavam machucados, ou as pessoas, eram passado ali o azeite e passado o vinho e também passado o azeite, tá? E aqui, o exemplo bíblico aqui do Novo Testamento. Lucas 10, 34. Então chegou perto dele e limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano, essa é a passagem do bom samaritano, mais conhecida como alguém limpando o tratamento de feridas no ato de compaixão. Isaías 1:6 também fala, a Bíblia descreve numa condição de feridas que não foram limpas, mas sim agravadas. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existia nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. A interpretação, ela literal refere-se ao ato de cuidar do ferimento físico com materiais disponíveis na época, azeite e o vinho. A figura espiritual aqui é que a passagem de Isaías e outras passagens com uso de azeite e vinho do Novo Testamento pode simbolizar o tratamento espiritual, tá? O vinho indica o sangue redentor de Jesus, que cura apenas o corpo, mas também não cura somente o corpo, mas a alma também. E agora aqui é o grande barato, que rico, que está falando aí de mosca, está falando de vinho, está falando de azeite. Aonde você quer chegar com isso? Agora é que eu entro na mensagem. Então, segura na poltrona, pega a pipoca e vamos lá. Muitos demônios, ok? Demônios são expulsos em nome de Jesus, ok? Muitos demônios, você fala ali, ó, em nome de Jesus, e você expulsa o demônio, tá? Mas o interessante é que se você continuar com a sua vida de pecados, não adianta só você espantar. Já viu o lixo? Você faz assim, ó, com a mosca,
e a mosca volta. Sabe por que a mosca volta? Ah, com machucado também, enfim. Por quê? Porque você não resolveu a raiz do problema. Só espantar a mosca não adianta. Você precisa tirar o lixo fora. Tá começando a iluminar, né? Olha só que interessante. Você precisa tirar o lixo. Enquanto você não tirar o lixo, as moscas vão continuar no mesmo lugar. Os ratos vão continuar no mesmo lugar. Enquanto você não tirar o lixo. Ok? Então, eu preciso resolver essa ferida. Eu preciso resolver esse machucado e tratar esse machucado para que Satanás, o Beelzebu ou Baal-Zebub, não venha e faça um escarcéu na minha vida. Porque quando essa ferida está aberta, essa porta está aberta na sua vida, então Satanás ele entra e faz uma arruaça na sua vida. A partir do momento em que você limpa a sujeira, Satanás ele tem que sair. O Deus das moscas precisa ir embora. Por muitas das vezes a gente expulsa demônios no nome de Jesus e ok, mas enquanto você tiver lixo, os demônios voltam. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que quando o demônio sai, ele fica rodeando e encontrando a casa vazia e adornada, ou seja, Jesus foi embora, porque a pessoa voltou para o pecado, a Bíblia diz que esse demônio vem e traz consigo 7 demônios piores do que ele, e o estado dessa pessoa é ainda pior do que o anterior. Então, o que resolve a vida espiritual é você limpar o lixo. Rico, como é que é isso? Que lixo seria esse? Bom, às vezes o seu descontrole financeiro pode ser um lixo. Rico, eu vivo na pindaíba, eu até ganho bem, mas, cara, eu vivo, cara, na pendenga, o dinheiro nunca sobra, é sempre difícil. Isso pode ser um descontrole financeiro, ok? Ah, o demônio está furioso. Não, o demônio não está furioso, é você que não sabe administrar as suas finanças. Você não é dizimista, você não é ofertante. Ah, então a história do migrador no dinheiro é verdade? Não. Se você abre uma brecha, não adianta você tentar fechar. E existem dizimistas e ofertantes que têm uma vida financeira também que é um lixo. Por quê? Porque não adianta você consagrar o seu dinheiro se você não sabe usar, se você é descontrolado, se você gasta mais do que você ganha. Isso é descontrole, isso é lixo, ok? Então, é necessário regular a sua vida financeira. Faz uma planilha, coloca cada centavo que você gasta. Eu já vi várias pessoas se dando bem na vida quando controlou a vida financeira. Essa pessoa pegou a lista e botei uma gasolina, boto lá, deu R$10,98. Comprei um pão na padaria, R$7,45. Igual o pessoal fazendo dieta para musculação, essas coisas, pessoal certinho, coloca lá 200 gramas de carne, coloca lá 100 gramas de feijão, 100 gramas de arroz, coloca tudo certinho. Quando você tem um controle, você limpa, você tira esse lixo. E aí sim, ser dizimista e ofertante faz todo sentido, porque sua vida financeira vai começar a ser abençoada. Beleza? Outro tipo de lixo é a falta de perdão. Você não tem ideia como a falta de perdão é um lixo na vida do ser humano. Quando você não libera perdão para alguém, a sua vida ela fica amarrada na pessoa que te fez algum mal. Rico, mas se a pessoa me fez mal, não é ela que tem que pedir perdão? Bom, mundo espiritual, deixa eu te explicar, não funciona assim. Por mais que alguém esteja me devendo algum dinheiro e essa pessoa tenha que pagar, eu fico amarrado nessa pessoa. A pessoa me traiu e eu não perdoei. A pessoa falou mal de mim, não perdoei. A pessoa fez alguma coisa muito séria, pisou no meu pé, me bateu, não perdoo. Ah, Rico, não adianta, eu não perdoo. Pois é, no mundo espiritual, quem fica amarrado é você, não é a pessoa. Então, a falta de perdão é um beliscão que você quer dar em você e quer que o outro sinta a dor. Isso não existe, ok? Então, mundo espiritual é um lixo, falta de perdão, é um lixo. Satanás, o Beelzebu, Deus das moscas, ele fica ali em cima de você. Tanto que também quando as pessoas oram Pai Nosso,
é uma oração que muitas das vezes é uma mentira, porque você fala para Deus, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo os meus devedores. Olha que louco. Então imagina se Deus te tratasse como você trata as pessoas que te fizeram mal. Imagina se Deus te perdoasse como você perdoa. É o Pai Nosso. Está lá na oração. Então muitas pessoas oram, mas simplesmente não se atentam para o que estão orando. Então a falta de perdão é algo que prejudica a sua vida. Amarra a sua vida financeira, amarra a sua vida sentimental, amarra várias áreas da sua vida. Já cansei de fazer libertação de pessoas que choravam, tremiam para liberar perdão. Mas depois que liberaram perdão, a vida voou. Por mais que o meu pai, minha mãe, meu amigo, alguém tenha feito... Mila, obrigado, Mila, que Deus abençoe aí, tá? Por mais que eu tenha feito, alguém tenha feito alguma coisa contra mim, eu preciso ir nessa pessoa e falar, fulano, fulana, sabe aquela parada? Ó, tá liberada, esquece, tá liberado, ó, deixa pra lá, já fluiu, não esquenta a cabeça, tá? Beleza? Rico, eu preciso continuar amigo da pessoa, continuar a me relacionar com a pessoa? Não, não precisa. Mas você precisa declarar. Pode ligar também, fala fulano, beleza? Então, sabe aquela parada lá? Tava me incomodando, cara, deixa pra lá, tá fluindo, deixa pra lá e ó, Deus te abençoe, fica na paz e ó, tranquilo, some, mete o pé, tá de boa, tá? Sem problema. Isso também, falta de perdão é um lixo que você precisa remover para que Satanás, as moscas, não fiquem em cima ali dessa ferida e fiquem te prejudicando, ok? Outra ferida, falta de confessar pecados. E isso é muito sério, tá? Ah, Rico, isso é coisa da Igreja Católica. Não, isso não é coisa da Igreja Católica, isso é coisa da Bíblia. Tiago 5,16, inclusive, tá aqui, ó. É o texto que a gente até leu aqui, 7,14. Mas no 15, no 16, tá aqui, ó. Confessai as vossas culpas, os vossos pecados, uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sarareis. Você só vai sarar de várias coisas que estão acontecendo na sua vida quando você confessar o seu pecado. Rico, eu já confessei para Jesus. Não adianta de nada. Uns aos outros aqui é pessoas, não é uns aos outros anjos, não é uns aos outros Espírito Santo e Deus. Você precisa confessar o seu pecado. Quando você não confessa o seu pecado, você continua pecando. Eu não conheço ninguém que confessou o pecado para Jesus e parou de pecar. Não conheço. Agora, várias pessoas que chegaram diante da igreja, chegaram diante do líder, chegaram diante da líder e falaram, olha, estou pecando nisso, nisso e nisso, me ajuda? Raramente essa pessoa volta para esse erro. Até porque, quando a pessoa quer errar de novo, ela chega e liga para o líder e fala, oi, pastora, pastor, olha, estou com vontade de pecar de novo e tal, fulana tá me ligando, fulano tá me ligando, e eu quero... me ajuda nisso, ora comigo, o que eu faço? Então, provavelmente, esse pecado você não comete mais. Então, para livrar essas moscas de cima dessa ferida, é necessário remover o lixo, então é necessário confessar o pecado, ok? Outro lixo é sexo fora do casamento. Tem muita gente que se diz cristão, mas tá aí tendo a vida íntima, ó, a milhão por hora. Não, eu faço com meu namorado, com a minha namorada. Está errado. Isso também é um lixo que vai prejudicar a sua vida. Não tem jeito. O sexo é com marido e mulher. Não tem essa de namorado, noivo, ficante, nada disso. Isso também é um lixo. Enquanto você tiver com lixo na sua casa, com lixo na sua cama, Satanás vai brincar com a sua vida, principalmente sua vida sentimental, beleza? Mais lixo aqui, ó, palavras torpes, para você que está acostumado, você diz que é cristão, mas você vive xingando palavrão, vive falando mal do outro, vive falando, a Bíblia fala, não sairá da vossa boca palavras torpes, ou seja, palavra que entorpece, palavra que causa torpeza, palavra que paralisa, segundo o dicionário, torpeza, paralisa, né? Torpe, né? Você tem um entorpecente, ou seja, que adormece, beleza?
palavras torpes. Quando você lança essa palavra te trava no mundo espiritual. E aí aquele palavrão bateu com o pé, pé, aí já aquele filho da nananã, aquele lá, e sua não sei o quê. Essas palavras são palavras torpes, e essas palavras entorpecem, paralisam a sua vida, ok? Então, você está lançando palavras de maldição na sua casa, palavras de maldição no seu trabalho, palavras de maldição para quem você ama, palavras de maldição para o seu marido, palavras de maldição para os seus filhos, palavras de maldição para sua esposa. Por mais que às vezes você não xingue, não fale palavras de maldição perto dele ou dela, você fala de longe. E você simplesmente está amaldiçoando a sua vida. Não só causando torpeza na sua vida, como também na vida daquelas pessoas que são próximas. Para você ter uma ideia, um pai chamar um filho de burro é algo que no mundo espiritual faz uma bagunça tão grande que você não tem ideia. Uma mãe chamando o filho de alguma coisa, isso paralisa a vida da criança e aqui ele vira um adulto com problemas, vários problemas, por causa de uma palavra, por causa de uma profecia. Isso também é um lixo absurdo que é necessário ser mudado, ok? E aqui, eu peguei aqui essas questões aqui, tá? Tem muito mais lixo por aí, cada um sabe do seu lixo, você sabe do seu lixo, e isso somente você pode limpar. Se você sabe aí do seu lixo e você quer confessar isso, é muito importante que você faça isso com o seu pastor. Rico, eu queria confessar, mas eu não tenho pastor. Bom, você pode procurar a gente vai falar com você, a gente vai te orientar. A gente tem, né, aqui hoje é o culto do Projeto ID. Então, se você quiser bater um papo com a gente, trocar uma ideia, tá sem igreja, por enquanto, procura a gente. Você vai em Rico Rocha, no site ricorocha.com.br e vai clicar lá no link e esse link vai te jogar num grupo, tá? Chegando no grupo, você coloca lá, você vai me ver por lá, tá? E também se você quiser fazer parte da igreja, é só você colocar quero ser membro da igreja, beleza? Sempre que você precisar confessar, é necessário confessar com alguém que seja o seu líder ou alguém que possa orar junto com você e te orientar, ok? Não adianta você confessar com seu amiguinho que está fazendo a mesma porcaria, tá? Isso não adianta. Você precisa confessar com um cristão maduro que está um pouco adiante de você, tá? Sempre procuro, eu quando preciso, eu sempre procuro, cara, pastores que estão acima de mim, pastores mais maduros do que eu, pastores que caminharam um pouco mais, isso ajuda muito na vida cristã. Não ande sozinho. Mais um lixo aqui que eu nem tinha notado. Andar sozinho é um lixo que as moscas ali, ó, ficam em cima. Não ande sozinho. Satanás, ele usa esse lixo para ficar com as moscas ali em cima de você. Todo mundo que anda sozinho, a Bíblia fala que aquele que anda sozinho procura a sua própria perdição. Então, por isso que é importante você pertencer a uma igreja de Deus, uma igreja saudável, uma igreja sadia, e você ter líderes que você possa confiar. Para você, nos momentos de aflição, momentos de luta, você poder ligar ou ir direto no seu pastor e falar com ele ou falar com ela, para que você possa avançar aí em nome de Jesus. Ok? Glória a Deus aí, palavra incrível, né? Essa palavra de hoje, ela mexeu comigo também. Aleluia! Glória a Deus, então, muito bom. Deixa eu pegar aqui uma aguinha que eu falei a beça. Boa noite, Marcelão, tudo bem, querido? Aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, que palavra maravilhosa, hein? Meu Deus, amei. Essa palavra aqui, eu anotei. Essa palavra, inclusive, vai ficar gravada no YouTube, se você quiser dar uma passada lá, que vai ser bênção. Beleza? Vamos tomar a Santa Ceia agora? Quem está preparado aí para tomar a Santa Ceia? Vamos lá? Ninguém, na verdade, está preparado para tomar a Santa Ceia, mas Jesus nos preparou e é interessante que a gente participe da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é o momento em que a gente senta à mesa do Senhor, ok? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Santa Ceia é para isso. Amém?
Santa Ceia para a gente estar na mesa do Senhor e fazer parte disso daí. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, prepara o seu vinho aí, tá? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Prepara aí o teu suco de uva, eu já vou preparar o meu pão e preparar também aqui o meu Gatorade de uva. Haha, muito bom. Fala, Domingues, fala, Gidoc, fala, galera, vocês estão bem? Tranquilo? Glória a Deus. Vamos lá. Aqui nos Estados Unidos, grape é suco de uva, tá? Aqui, ó, grape, né? Uva. Mas se você não tiver nada de uva aí, não tem problema, tá? Pega aí o seu suco que você tem aí e vai ser de boa, ok? Vamos lá, pega o seu pão, pega o seu biscoito. E vamos cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Tenho só biscoito e leite. Show de bola, Ávila, é isso aí. Vamos cear com biscoito e leite. Não tem problema, tá? Tranquilo, ó. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Muitos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Muito bom. Deixa eu fechar minha Bíblia aqui para não sujar, tá? E vamos lá, já preparei o meu pão aqui, meu Gatorade já tá aqui também. E agora vamos ler o texto. Todo mundo abriu aí? 1 Coríntios 11, 23. Vamos lá. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, fechar minha Bíblia aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aqui estamos, Senhor, na tua presença. Agradecemos a ti, Pai, por esse pão e por esse vinho. Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim como foi na ceia com o Senhor tomou o pão e partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim.
Tomai e comei dele todos. Podem comer do pão, do biscoito, enfim. Aleluia. Oh, aleluia. Pensa naquele momento, fecha os teus olhos e pensa naquele momento, se você estivesse na ceia com o Senhor sentado, Jesus prestes a ser entregue, você está ceando com o Senhor. Pensa que Ele partiu o pão e te deu. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ei, assadalam piofassate. Aleluia. E também assim pegou o cálice dizendo: esse é o cálice da nova aliança. Tomai dele todos. Fazer isso em memória de mim. Pode pegar aí a sua bebida aí, em nome de Jesus. Pensa que o Senhor passou esse cálice para você. Você está bebendo do cálice que o próprio Jesus te deu. Aleluia. Ah, da cada galabaço, ei, abadagabaço, eia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, por essa ceia. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu corpo, Senhor, que foi partido por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, o sangue da nova aliança. O sangue, Senhor, que é derramado por nós, onde o véu foi rasgado. E agora podemos entrar no Santo de Cova, no Santo dos Santos. Podemos entrar com confiança, Senhor, no Santo dos Santos, por causa da tua graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade. Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bom demais, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar com você agora que você está aqui nessa live e você está vendo aqui a gente tomando Santa Ceia, está vendo aqui o nosso culto, né? Porque geralmente a gente faz lives aqui e toda terça-feira já não é uma live, aí já é um culto. A gente faz o nosso culto do Projeto ID todas as terças-feiras. E toda primeira terça-feira do mês fazemos a Santa Ceia, como você acabou de participar. Mas agora eu quero perguntar para você que não é cristão, ou para você que talvez esteja tomando a Santa Ceia que há muito tempo você não tomava, porque há muito tempo você não pertence a nenhuma igreja. Eu quero falar com você nessa hora. Você quer voltar para Jesus agora, nesse momento? Ou você quer entregar a sua vida para Jesus? Rico, eu não aguento mais a vida que eu estou levando, eu preciso mudar de vida, eu quero Jesus, eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida. Se você quer, coloca aqui, eu quero, e eu vou colocar seu nome aqui e vou orar junto com você, vou te ajudar nesse processo, ok? Eu estou aqui para isso, tá bom? Eu vou contar somente até 3 e essa vai ser a única oportunidade que você vai ter nessa noite de entregar a sua vida para Jesus ou de voltar para Jesus, ok? Vamos lá, eu vou contar. E se você quiser, só colocar eu quero, beleza? Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Suca, glória a Deus, aleluia. Maravilha, Suca, parabéns, filha. Suca, qual é o seu nome? Eu quero te chamar pelo nome, fala aqui para mim. Se for Suca mesmo, não tem problema, tá? Vamos lá, rapidão, Suca, pra gente conseguir finalizar aqui. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Muito bom. Deixa eu só finalizar aqui eu vou finalizar aqui no YouTube, tá? Bom, glória a Deus, como você está vendo aqui no YouTube, a gente já tem uma vida para Jesus, e olha que maravilha, né? A gente tem culto, a gente tem Santa Ceia e ainda tem vidas para Jesus aqui. Então, para você, que Deus abençoe a sua vida, fica na paz e
até terça-feira que vem, se Deus quiser, a gente continua aqui no TikTok. Amém? Beijo, galera. Fica na paz. Tchau, tchau. Vamos lá.